Está começando o The Arts no ar, eu sou Thay Aguiar. E eu sou Luke Lacerda. Aproveitando, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, dá aquela curtida maravilhosa e aproveita e nos segue na rede social, @TheArtsBrasil. E o nosso podcast é um oferecimento de The Arts, a maior comunidade do audiovisual. Lá, além de você ficar por dentro das oportunidades do mercado de trabalho, mostrar o seu trabalho, fazer network, você também garante uma renda extra para financiar os seus projetos e viver de arte daí, da onde você estiver. Então não perca tempo, aponta a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e venha pro The Arts você também. Estamos começando nosso primeiro programa do ano, né? Que Janeiro tá como? né? Quentíssimo! Quentíssimo, daquele jeito, Rio de Janeiro. E olha, Diga. Vamos começar apresentando o nosso convidado, né? Sim, porque hoje, ó, o primeiro programa do ano e a gente está estreando com um convidado. Hoje é o nosso primeiro... Pela primeira vez... Um convidado, que ele é como? no nosso Estrelíssimo. programa. É pra que o quê? 1º de janeiro, 1º do ano. Exatamente, é isso. Tudo a ver. Então apresenta nosso Nem convidado. tava no roteiro, o roteirista tá como? É janeiro, primeiro dia do ano, é isso aí. É isso aí. Vambora. O nosso convidado, ele é diretor, preparador de elenco, escritor, professor de interpretação e ele é advogado. Advogado? Advogado, ou seja, qualquer coisa que precisar já pode Já ligar liga pra ele. Ele tem um currículo maravilhoso. Gigante, Sabe respira, aquele respira rolo pra que a falar. gente pede? A gente queria um rolo daqueles aqui. Porque ele foi diretor do espetáculo Léo e Bia e ele foi convidado, sabe por quem? Por Oswaldo Montenegro. Sim, ele é diretor e dramaturgo do espetáculo Anne Frank. Ele é membro pleno da Academia Brasileira de Cinema. Foi diretor artístico da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Ai, que delícia, eu Assim, adoro. Ele entrou sozinho em um navio por 22 dias, atravessando o mundo, para finalizar um livro, olha, sobre o seu sistema de formação e direção. E ele utiliza seus elementos teatrais e humanos para auxiliar e preparar profissionais liberais. Olha, desse jeito eu nem termino hoje. E aí, para finalizar esse currículo, que depois a gente vai estendendo falando mais durante o programa, ele foi diretor convidado pelos familiares Tolstói para permanecer 15 dias e se apresentar para a família e 700 pessoas na própria casa de Sônia e Léo Tolstói em Yasna, espero que esteja correto. Vai. Yasna Poliana, com o seu espetáculo Amor e Ódio em Sonata. E agora uma salva de palmas para o nosso convidado, Leonardo Talarico. Isso aqui vai ser animado. Vai mesmo, gratidão por aceitar Gente, nosso convite. gratidão. Falei correto o nome? Falou. É o quê? Yasna Poliana. Tá certinho, tá certo. Mas ficou bonito. Ficou bonito. Deu uma pausa dramática, né? Não tem Ficou problema. ótimo. Rio de Janeiro, eles falando de tudo que é maneiro, então achei perfeito. Gratidão por estar aqui. A Eu gente que já vai agradeço. começar com o nosso primeiro quadro, Claro. que é Quem é Você na Fila do Catering? Maravilha. Então conta pra gente a história, como é que foi esse negócio de advogado, como é que foi essa transição, como é que você chegou até aqui, sua trajetória no audiovisual. Primeiro eu quero dizer que eu amei a animação de vocês. Ah, Assim, obrigada. Não tem como não ser feliz, né? A gente já começa o ano dessa maneira, Né? Fico muito feliz também de ser o único convidado. Muito obrigado por não ter ninguém perto de mim. Adorei. Mas assim... É que a gente lindo. prendeu o outro convidado, Lindo, entendeu? é verdade. Depois a gente solta. Lindo de morrer. Mas, em verdade, se nós pegarmos assim, os dois elementos, né? Se articularmos assim, o direito e a arte, o elemento humano é muito forte. E eu sempre quis, que nem eu quis ser bombeiro, aquela coisa que a gente encontra na infância, eu sempre quis ser advogado do tribunal do júri. A minha especialidade era, assim, algo sine qua non na minha vida. Tanto que quando eu entro na faculdade, a primeira coisa que eu faço é procurar pós-graduação. Primeiro dia de faculdade, assim, não estava nem preocupado com trote. Eu fui na pós-graduação Quero nem saber da prova da OB, eu quero saber da pós. Não queria saber. Aí eu fui lá e falei, eu quero saber da pós. E aí, obviamente, eu não podia fazer a pós, mas eu falei, mas posso ser ouvinte, né? Então eu fiz a pós-graduação antes da própria graduação. E toda a minha vida foi caracterizada para quais os elementos norteadores do tribunal do júri que vão me diferenciar. E por um sincronismo da vida, porque o tribunal do júri é um grande teatro, só não tem aplauso no final, né? Ou Sim. se eu
cliente é preso, e ser preso no Brasil nós sabemos o que significa, ou ele é libertado. E todos esses elementos conspiraram e conspiravam em favor dessa teatralidade, desse trabalho de arte cênica, desse trabalho de audiovisual. Então, assim, aí eu fiz a minha carreira jurídica, depois fui para a Defensoria Pública como estagiário oficial, fiz uma carreira muito bacana, tenho muito orgulho do direito, mas aí houve um ponto de virada. Aliás, assim, um ponto de virada e alguns fragmentos pelo caminho. Os fragmentos é que a arte sempre esteve próxima a mim. Então, por exemplo, houve uma época em que o Walter Avancini nós fizemos um trabalho juntos em que eu passava o Tribunal do Júri dos Estados Unidos para o do Brasil. E aí, um ator à época não pôde fazer uma personagem, que era qual? O advogado de defesa do Tribunal do Júri. Ou seja, eu estava preparado para fazer e acabei fazendo como ator. Eu falei, Ou seja, agora... Esquecemos de colocar ator também. Ator também, meu primeiro trabalho foi como ator. E com Walter Avancini, que é uma pessoa extraordinária, incrível, maravilhosa, enfim, que Deus o tenha. E aí, um dia, eu nunca vou esquecer disso, eu estava fazendo um trabalho com o Sérgio Brito, a Fernanda Montenegro era a supervisora do espetáculo, e eu saí do fórum e fui para a estreia de Terno. Aí, sabe aquele momento de reflexão? Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu não estou com a vestimenta correta, né? E aí, o ponto de virada foi o meu escritório, com todo o respeito do mundo, teve um comportamento que seria antiético para mim, tá? Não estou fazendo julgamento de valor, mas bem antiético. E eu falei, como Domingos de Oliveira, é hora de largar o escritório. Então, eu já consegui toda a dimensão humana que eu queria nessa carreira, continuo estudando até hoje, tenho o maior prazer de dizer que sou advogado do Tribunal do Júri. Entretanto, eu precisava expandir para uma nova dimensão humana. Eu sempre digo para as pessoas que eu trabalho que a frustração ela é decorrente de uma vocação não desenvolvida. Normalmente isso acontece, né? A gente já conversou sobre isso, né, Luiz? E assim, se você tem uma vocação e ela não é desenvolvida, em algum momento essa conta vai chegar. Sim. E aí, naquele momento, eu me vi inclinado. E foi muito interessante, porque eu saí do escritório, não sabia o que fazer da vida, vendi minha parte, não sabia o que fazer da vida, fui pro shopping qualquer. E nesse shopping, um dono de uma produtora me encontrou e falou, olha, a Coca-Cola vai começar a fazer um programa interno, porque eles têm em Jacarepaguá um cenário 360 e estão precisando de um diretor. Falei, é comigo mesmo. E aí começa a minha entrada no mundo audiovisual. Aí eu passo por diversas empresas. E aí, em determinado momento, já estabelecido no mercado, virei e falei, agora eu vou para o meu sonho, que é um trabalho de vida dentro das artes cênicas. Então, nas artes cênicas é que a gente começa com o trabalho do amor e ódio, que a gente vai falar depois com mais tranquilidade. E aí, essa dimensão humana foi tão amplificada que me deu essa possibilidade de hoje trabalhar no cinema, no audiovisual, nas artes cênicas, enfim, onde houver um humano, há um interesse meu ali por perto. Gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto né? de gente. O negócio é gente. Eu gosto de gente boa. Eu também, né? Gente ruim a gente não quer. Gente boa, nem trabalho, nem olho na cara. Eu tava lembrando aqui que tem até uma frase da Fernanda Montenegro, né? Que ela fala sobre essa questão do... Desista? Ela fala pra você desistir, e aí se você não... Ela diz uma coisa linda, ela fala assim, que perguntam pra ela, né? Qual o conselho dariam para as pessoas iniciantes, né? E a primeira coisa que ela diz é desista. Vai embora para casa, não faz isso não. Entretanto, se você estiver em casa e começar a colapsar o coração e ficar insuportável sua vida, volte, porque aí a escolha tá feita. Alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Eu lembro. É mais ou menos isso que eu tava tentando lembrar. É porque é um chamado, efetivamente, tipo isso, né? Nesse momento ali você tá exercendo também uma vocação como advogado, mas a arte tá te chamando, então você fica assim. E o engraçado é que tudo perambulava nessa dimensão humana, porque o tribunal... Gente, eu sempre digo que o direito fez o homem que eu sou, e o teatro, a arte de um modo geral, me fez conhecer todas as pessoas que eu precisava amar. Porque, assim, o elemento humano dentro do direito, sobretudo no tribunal do júri, é algo muito sério. Sim. Muito sério. Porque não é só o réu. É você tratar com a família do réu, com mães desesperadas, com esposas desesperadas. Aí lá você vai descobrir, por exemplo, que num presídio masculino você tem filas de mulheres, esposas, companheiras, assim,
desde as 3 da manhã, e nos presídios femininos não há ninguém. Ninguém. Isso é Nem uma mãe, realidade terrível. Nem mãe, pai. Terrível. É Terrível. terrível. Essa estrutura da sociedade é terrível. Pois é. E aí, se a gente for entrar pra falar disso aí, vai ser uma coisa Não, sem longa. problema. E tal qual também a psicologia no direito, você estuda muito Não, a humano, gente né? estuda a psicologia, a psiquiatria humana, a gente estuda o comportamento criminoso, a gente vai de Ferri, Lombroso, enfim, você tem todo um arcabouço que de um modo ou de outro é muito interessante, porque é muito legal você aprender as coisas por vezes até por um viés contrário, Sim. né? Você não vai diretamente naquele assunto, você vai, sabe, perambulando até chegar naquele assunto. E o direito... E eu acho que até como advogado, assim, um ator, acho que consegue É fazer isso bem aí. o advogado, porque você tá ali defendendo, É, né? E o claro, ator acho que a defende o quê? O faca- personagem. sim, Então você ali tá perfeito, tudo a ver. defendendo aquela pessoa. Perfeito. Então você tem, além de você saber falar, né? Tem que E saber tem uma coisa falar. muito interessante, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, como o mundo é multidisciplinar, né? É conglobante, tudo se junta. Então, por exemplo, tanto no direito quanto na arte, a grande pergunta que você tem que se fazer é: você está a serviço de quem? Uhum. Porque, por exemplo, se você for um advogado do tribunal do júri e estiver a serviço da sua vaidade, isso é um problema. E como ator também. Sim. Então, muitas coisas estão em conluio na melhor das definições, sabe? Então, você precisa ter um pensamento renascentista, ou seja, a medida do artista é a medida do humano. Então, desenvolva o humano em você, que a técnica, seja teatral ou audiovisual, é o mais tranquilo. O importante é você ser uma grande pessoa. Sendo uma grande pessoa, você vai realizar um grande trabalho. Fato. Arrasou. E aí? Vamos pro nosso próximo quadro? Sim, vamos lá. Nós vamos pro quadro agora, Pede Pra Sair, né? Parafraseando aí. Só não pode sair Elite. correndo. Não Que é aquele momento polêmico que a galera que tá lá nas nossas redes sociais mandam perguntinhas pra gente. E algumas também que a gente faz, né? Que a gente é curioso, dois Pois é, a atores gente e coloca o nosso apresentadores também. curiosos. Eu vou começar perguntando pra você sobre a Academia Brasileira de Cinema. Como é que é essa história? Como é que... Tem essa pergunta na caixinha Tem mesmo. A essa Academia Brasileira de Cinema conta pra gente como que é isso. Isso foi muito interessante. Ou seja, ser membro da Academia Brasileira de Cinema é muito interessante porque você tem acesso. Assim, eu espero que um dia todos nós tenhamos acesso, mas você tem acesso à cultura cinematográfica de um país inteiro. E o país é tão rico. Então, por exemplo, nós estávamos na última votação para decidir o melhor filme, enfim, todas as categorias do cinema nacional, e você para e pensa assim: gente, eu queria que todo mundo tivesse acesso à qualidade do cinema brasileiro, à diversificação do Sim. cinema brasileiro, né? E aí eu trabalho muito com preparação de elenco. Eu fiz a preparação, por exemplo, e praticamente a direção das atrizes no Perfume da Memória, no filme do Oswaldo Montenegro, e foi uma coisa tão linda que, assim, além de toda a premiação, é o filme mais visto do Oswaldo Montenegro de todos os tempos. Se você juntar todos os outros filmes, esse filme vai ser ainda maior que os outros. E foi, assim, um trabalho de preparação de um ano. Então, é de uma alegria você poder conviver, para não ser um processo de repetição, ser um processo de absorção, de compreensão. Eu sempre digo, a arte não é interpretar, é apresentar, né? Viva meu querido pai Amiradade. Porque a apresentação é exatamente quando você está focado no esclarecimento, quando você morre na coxia, quando você vira e fala: eu estou a serviço da minha plateia, então eu quero te contar uma história. Seja a história dentro da realidade dela, também como valor simbólico. Depois eu vou chegar no Amor e Ódio. Eu fiquei com medo de vocês não falarem do Amor e Ódio. Ainda bem que vocês guardaram o final, porque eu falei assim: se eles não disserem, eu vou embora daqui. Pelo amor de Deus. Pede pra sair. Pede pra sair. Eu preciso contar depois essa história, porque Então, ela é linda. antes de você contar, só conta pra gente, que aí você já pode até emendar Boa. nesse tema. Conta pra gente como é que foi chegar na Academia Brasileira de Cinema. É isso. Como é que você chegou foi um lá? processo natural, né? Foi um processo das preparações Ele que eu pegou um fiz. carro. Eu peguei um carro. Dirigiu fui lá, e foi. Eu falei: olha, eu vou entrar. Aqui. Olha, eu estou chegando aqui, dá Entendeu? licença. Mas é fruto do trabalho dentro do cinema, né? E dentro do cinema eu gosto muito da assistência, eu gosto muito da direção, mas eu gosto muito da preparação de elenco. Eu tenho... é aquilo, a gente volta para o lugar humano, né? Sobretudo no cinema, porque como no cinema você tem uma perspectiva muito diversificada,
né, na realização final do trabalho. Então, por vezes, o diretor tem um certo distanciamento do ator. E aí eu falei, qual lugar que eu posso estar mais juntinho deles? Na preparação de elenco. Então, dessa preparação de elenco e do currículo dentro do cinema, é que você é aferido, né? E tem uma votação, aí você é aferido e aí você ingressa como membro da academia. Aí, enfim. Aí, se você já Serei quiser falar eternamente. de Amor e Ódio, pode falar. Pode falar. E 2014, né? é, que você o fez. A Amor gente e ia falar Ódio- de momento spoiler no final, mas pode falar agora, não Pode tem ser. problema. Não, o Amor e Ódio é um momento sempre presente. O Amor e Ódio é a grande obra da minha vida, é da nossa vida, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Mas lembra que eu disse? Teve um momento que eu falei, agora eu vou realizar a obra da minha vida, eu vou realizar meus sonhos, já passei pelo audiovisual, volto de vez em quando, estou no cinema, tudo bem. Mas eu queria queria dirigir um espetáculo teatral que pudesse falar em primeira pessoa. E aí surge Amor e Ódio, que é um processo de 4 anos. 4 anos. Então, assim, são 24 tratamentos de texto, 1 ano formando as atrizes efetivamente, depois 1 ano e meio construindo personagem, o espetáculo. E aí esse espetáculo fica 10 anos em cartaz, assim, todo ano a gente volta, de alguma forma. Esse espetáculo, que parece, a princípio, por se tratar da família Tolstói, ele é uma visão sempre feminina. Eu sempre trabalho com atrizes, é muito difícil eu trabalhar com homem. Eu gosto das camadas femininas, né? Os desdobramentos. Então, nesse espetáculo, a gente tem a esposa do Leão Tolstói, a Sônia Tolstói, e a filha, a Sasha, que era discípula dele, então é o Leão Tolstói. Mas não tem o Leão Tolstói, só pelas coxias. E o espetáculo é o maior drama da família Tolstói, é o maior drama do Leão Tolstói. E os russos descobriram esse espetáculo depois do seu 4º ano. E aí você recebe a maior graça do mundo, que é o povo russo, que é um povo que trata o teatro de uma maneira inexplicável, né? Cofundador do teatro. E nós fomos convidados pelo governo russo para fazer uma temporada no Teatro Mayhut, e fomos depois convidados pela própria família Tolstói para ficar 15 dias em Asnaia Poliana e fazer a apresentação. Até na nossa caixinha essa pergunta. Para a família. Eu tava vendo aqui. Então já vai adiantando. Para a família foram 700 pessoas, porque era a comunidade também, o governo. E muito interessante, porque houve a tradução e lá havia 2 atrizes russas que faziam a tradução do espetáculo e toda a plateia ficava com um fone só de ouvido e o outro nas nossas atrizes. Sim. Né? E a reação era exatamente a mesma que no Brasil. E juro por Deus, quando eu vi 2 aplausos em cena aberta, 10 minutos de aplausos depois do espetáculo, Uau. eu virei e falei assim, posso morrer. Gerei a vida. Acabou. É isso que o Não, artista acabou mesmo, quer, posso gente. morrer. Posso morrer sério. Aplausos. Eu entendi as pessoas de idade, sabe? Que às vezes dizem assim, eu já fiz tudo. Porque, assim, diante daquele povo, né? Diante um dos seus maiores ídolos brasileiros, assim, um texto difícil, porque não é que a gente fala bem do Leão Tolstói. E a Sônia Tolstói era meio que tratada como a Yoko Ono. E olha como, só para finalizar esse assunto, olha como a vida é engraçada. Como a arte é impressionante. E aí vocês vão entender o meu pulo do direito para cá. Nas obras gerais do Leão Tolstói, a própria Sônia sempre foi, não obstante ela participasse até da criação das personagens ou direcionamento das personagens, ela sempre foi deslocada. Aí nós fizemos a apresentação. 6 meses depois, a família se reúne e decide colocar nas obras do Leão Tolstói o diário da Sônia. Nossa. Eu vou chorar de vez. Você fala assim... Você devolve a dignidade Sim. a uma mulher muito digna, muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. É uma das histórias mais lindas do mundo. E é uma história tão conglobante que eu já recebi crianças para assistir o espetáculo. Foi de lá que eu fui convidado para ser diretor artístico da Estação 1ª de Mangueira. Então, assim, não é um espetáculo russo que inibe, que elitiza. É a maneira como você vai prospectar isso. É a maneira como você vai atingir o outro. Né? É como Léo e Bia. Ou seja, quando o Oswaldo me fez esse... O Oswaldo é muito meu amigo. Quando ele fez essa... Ele já está respondendo todas as minhas perguntas. homenagem... Não, deixa, eu vou ficar por aqui, tá? vai, pode falar. Vou terminar aqui. Quando ele fez essa... Quando ele fez Não, segue, esse pode ir. convite... Quando ele fez esse convite...
Só ele tinha dirigido, porque é sobre a vida dele e do grupo teatral dele. Sim. E eu falei assim, Oswaldo, eu venho do Amor e Ódio em Sonata, não é a minha área. Mas se você me deixar mudar o roteiro inteiro e você for pro estúdio gravar 5 músicas comigo, regravá-las, eu vou dirigir esse espetáculo com o maior amor do mundo. Eu assisti Léo e Bia, que inclusive você dirigindo maravilhoso. Ai, que bom, que Nossa, bom. é tanto que da última vez que eu te encontrei, eu falei, quando é que vai voltar? É verdade. Vamos refazer. É verdade. Aquela Léo e Bia. Léo e Bia aqui. O Léo tá aqui também. É, Leonardo. Muito bom mesmo. Ó, temos outra pergunta aqui. Vamos. Cadê? Como foi a experiência de passar 22 dias em um navio escrevendo? Foi a coisa mais maravilhosa do mundo. O que acontece? Um dia, o Amir Haddad, muito generoso, a Fernanda tinha feito isso. A Fernanda, uma vez, levantou no Amor e Ódio. Nós vamos fazer um documentário sobre isso. E passou 1 hora falando sobre o espetáculo, chorando. E ela disse uma coisa muito linda. Ela falou assim, eu tenho certeza que... Agora eu passo para casa, porque eu tenho certeza que o teatro que eu acredito não vai morrer. Além de tantas outras coisas. E o Amir Haddad, que é uma pessoa é de uma honestidade intelectual, é meu pai. Ele supervisiona qualquer espetáculo meu, faz parte da minha companhia. É a pessoa que eu mais amo dentro da arte. Ele e Clarice Nisquet, são as pessoas que eu mais amo. E ele virou para mim e falou o seguinte, não para de fazer teatro. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida. Faz cinema, pode ir lá pro cinema, pode. Não para de fazer teatro. Aí eu virei e falei, por quê, Amir? E o Amir é muito honesto, porque assim, se você tiver num ensaio com ele e ele não estiver gostando, ele dorme. Tá? De verdade. Eu nunca vou esquecer, uma vez ele virou pra... O TDAH. Uma vez ele virou pra Clarice Nisquet com Alma e Moral há 15 anos. Ele falou assim, Clarice, acho que tá na hora de a gente começar a ensaiar. Eu falei, Amir, vocês estão brincando, né? Vocês estão 15 anos, camarada. Inclusive... Enfim, deixa eu só voltar, senão eu não volto. Aí o Amir virou pra mim... Somos 3 TDAH aqui. Exatamente, é um trio. Aí o Amir... rebite pra todo mundo. Aí o Amir virou pra mim, em determinada oportunidade, e falou, não deixa de fazer o teatro. Por quê? Com a idade que eu tenho, o teatro que você faz não tem um outro espectro. O teatro que você faz é só seu. Não há referência no seu teatro. Então, por favor, não pare de fazer. E aí eu pensei, faz sentido? Porque eu não sou formado academicamente dentro do teatro. De jeito nenhum. Nada contra, mas não sou. Então eu não tenho as amarras. Eu não sabia, assim, por não saber que era possível, eu descobri que era. E para a Rússia, por exemplo. E aí eu fui nessa viagem de navio finalizar o meu livro. E eu passei 25 dias fazendo uma travessia pelo mundo sozinho dentro de um navio, claro, parando nos países, mas sozinho dentro do navio para finalizar minha obra. E graças a Deus consegui finalizar. Aliás, tem uma história sobre isso maravilhosa, mas eu vou deixar para depois. Não, pode contar agora. Posso contar? Pode contar, conta. Que é muito interessante. Eu tava numa jacuzzi. Momento relax. Tava numa jacuzzi sozinho. E entram 3 casais de idosos que, assim, um mais novo tinha 80 anos. Se você juntasse a idade dele, você chegava no Dante Alighieri, você chegava em Shakespeare, chegava em qualquer um, tá? Com todo respeito, sem etarismo, de jeito nenhum. Experiência de vida. E aí começamos a conversar, eu não sou muito sociável, mas eu tava quietinho aqui no meu canto, eles começaram a conversar e eles perguntaram o que eu tava fazendo no navio e eu expliquei como expliquei pra vocês. Eu falei, mas você tá sozinho no navio? Eu falei, tô. Deus me livre. 20 dias você tá sozinho? Aí eu olhei pra eles e eu falei, cara, conto? Ou deixa alguém contar pra eles? Porque assim, eu tô há 20 dias no navio, vocês podem estar há 20 dias da eternidade, camaradas. Já assim, a gente precisa se habituar com a solidão. Sim. E obviamente eu posso ir antes deles, né? Sim. Não é o fator natural da vida, mas posso ir. Por isso que é tão importante, nesses momentos reclusos, você tem elementos transcendentais também, porque em algum momento você vai se despedir. Esperemos que seja para um lugar incrível. Esperemos que haja continuidade, qualquer que seja a sua fé. Mas era importante naquele momento eu entrar naquele navio sozinho para que toda a atenção fosse dada ao público daquele livro. E solitude não é solidão. É, perfeito. São 2 palavras completamente distintas e que a gente acaba por confundir. Pois é. Às vezes a gente acha que eu tô sozinho, mas, cara, a gente tem que curtir nosso, né, tá? O teu vazio existencial. Exatamente. Se você não consegue ficar em silêncio com você mesmo, sozinho com você mesmo,
É verdade. se fazer uma boa companhia, então você talvez não seja uma boa companhia para as E pessoas. você acaba, num processo escapista, colocando nesse vazio existencial que é seu e precisa ser ocupado por você, você Outras começa a colocar pessoas pessoas. ou coisas. É. Aí você vai ficando viciado, dependente de alguém. É aí que se cria as dependências emocionais. Tá, perfeito. Brilhante raciocínio. Mas uma curiosidade minha, por que você escolheu, assim, passar 22 dias no navio pra poder escrever? Meu amigo, porque meu signo é de peixes, né? O cara tá no mar. Eu amo. Se eu puder, sabe, o dia que eu ficar velhinho, Ah, eu vou vender tudo que eu tenho e eu quero morrer num navio. Então eu vou ficar fazendo assim, volta ao mundo no navio. eu vi que a galera lá dos Estados Unidos, né? Faz quando isso. vai aposentar. Porque pra mim invés de é a pagar maior. Mas eu também, melhor- sabia que eu me vejo uma velhinha indo em vários cruzeiros? Aquela, É tipo, a melhor viagem do mundo, porque assim, eu não consigo decifrar pra você. Assim, eu posso mostrar, eu tenho a visão da Rússia. E eu tenho a visão do que é você estar no último deck do navio, às 3 horas da manhã, com um mar no horizonte, uma lua e nenhuma terra à vista. É um lugar que você está muito próximo de Deus, porque você se vê diminuto. É o infinito, né? Você se vê como Acaba você soberba. não é nada. É. Você está num lugar onde há uma felicidade plena, mas é um risco inerente. Porque, mas no avião tem um risco. Mas tem muita tecnologia, né? O navio é mais antropológico, né? O Das mar, caravanas, o mar das descobertas, né? E aí é um lugar... A gente sempre brinca que... Qual é a melhor definição de homem? Homem é aquele que esquece. Esquece o quê? Os valores orgânicos, assim, os valores simbólicos, estruturais da vida. E o artista como ninfa é que tem essa obrigação de ir lá e revelar para ele, ou relembrar para ele quais são esses valores. E, simbolicamente, o navio te entrega isso. Eu acho uma experiência incrível. Sozinho, então. Deve Então ser. vamos falar de carnaval agora. Carnaval Opa! tá Então, chegando. coach, segue aí as perguntas. Não, mas é que eu vou falar de carnaval. Tá. Então tá bom, vai. Eu vou falar de Mangueira. Como é que foi esse convite aí pra ser diretor Cara, artístico, o né? convite foi lindo porque eles foram eu amo assistir. Mangueira. Muito Caramba, bom. É lindo, é lindo. Tu é mangueirense? Sou. Também se não fosse, se acho que ele ia fosse dizer que agora, não. tá aí. Sou. Ele vai falar, sou mangueirense, me chama de novo. Sou. E a história, o convite surge exatamente da Mangueira e assistir ao espetáculo. E para mim já foi uma alegria muito grande. Quanto esse espetáculo atingia, né? Eu nunca fiz uma obra elitista, sabe? Eu fiz trabalhos sociais, enfim, meu objetivo não é a democratização só, não. É a capacidade de interlocução com diversas fontes de saber, com diversos registros de vida. E aí vem a Mangueira. Reconhecer esse trabalho russo, entre aspas. Entender esse ponto de dor e me carregar para lá foi uma alegria Você inacreditável. participou durante um ano? Ou... Eu participei um tempo lá. E aí... Como é que eu vou explicar para você sendo muito delicado? Muito delicado. Lá eu entendi que eu amo a Mangueira, eu amo as escolas de samba, mas eu as amo daqui. Sim. Daqui. Entendi. Que o buraco é mais embaixo. De longe. É bom você sentar lá e assistir. E É isso bom não Mas é deve ser uma- nenhuma crítica, porque eu acho que todo mundo tem o direito Sim. de operar a sua vida Sim. da maneira que Sim. quiser. Nós só é que temos, graças a Deus, o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. Sim. Então chegou um momento que a Mangueira, ou qualquer outra escola de samba, porque é um regime que Sim. vai dessa maneira, interferiria em algumas questões minhas. Sim. E isso não significa Mas ser foi- melhor ou pior. Sim, mas E aí eu pedi pra sair. Sim. Mas é bom que você teve uma experiência ali pra Maravilhosa, vida. É sempre- maravilhosa. Nossa, e carnaval também, Maravilhosa. né? Mangueira foi campeã, tá lindo, Sim, foi maravilha. extraordinário. Maravilha. E o contato com a comunidade é lindo demais. É lindo demais. É isso que eu ia falar, tipo, eu acho que o carnaval, né, ele lindo, te é lindo. traz Qual uma... foi É o muito a tema festa do- do povo mesmo, Por né, que é o favor, povo que faz. Vou lembrar, TDAH, meu. Ah, não TDAH, lembro. TDAH, gente, cadê a Mas Ritalina? eu vou te dizer, foi o primeiro desse último período, né? Foi o primeiro ano do novo presidente, a época era o Chiquinho, e era, sem dúvida nenhuma, um tema social. Um tema social. Tem mais pergunta na caixinha. Vamos lá. Tem pergunta que ele já respondeu. Ah, Gosta assim, responde que a de novo, pessoa então. fala Responde- pra caramba.
Eu minto. Ele respondeu. Vou mentir. Eu ia falar com ele sobre a questão que o Ami Haddad, que é um dos maiores teatrólogos do país, Isso. considera o seu teatro único, né? Sem qualquer referência histórica. Mas ele já falou, já. Ele falou. Eu vou perguntar aqui, ó. Quais métodos, que aí é pergunta de ator, hein? Boa. Quais métodos você usa como preparador de elenco? Isso, boa. Então, desculpa, eu vou ter que ser muito soberbo, o meu. Mas, volto a dizer, não é que eu E que em breve estará no The Art. Exato. Amei o aplicativo. Amei o aplicativo, de verdade. Que bom, Você já tá me aqui, já mostrou, é amei, nosso. Amei, é nosso. Mas, não é por soberba, é assim, é o que eu sei. Se eu me apoderasse de um método stanislavskiano, brechiano, distanciamento, qualquer outra coisa, eu incorporaria não organicamente isso. Qual é o meu método? O meu método é toda a dimensão humana que eu capturei durante a vida, todas as dificuldades que eu vi artesanalmente de cada ator e o que eu entendo na função, seja teatral, a função cênica, a função do audiovisual. E aí faço um trabalho artesanal para conduzir você na construção da personagem ou na construção do meu espetáculo. Mas o método que eu uso é meu. Aí eu vou dizer o seguinte, para mim não há nada original debaixo do sol. O que há é articulação. Sim. Então, para mim, obviamente, o que eu escrevo já deve ter sido dito por algum grego, ou qualquer pessoa. Entretanto, a articulação que eu faço a minha. Entendeu? Onde eu sei É, que você vai enlouquecer, mas vai chegar lá. Vai enlouquecer. Vai enlouquecer mesmo. Falando de construção de personagem, como é que você acha que assim, é o melhor caminho para um ator construir o seu personagem? Cara, essa pergunta é tão importante. Ai, mas fui eu que fiz, não é da Guarino, caixinha, não. É tão importante, porque esse é a grande crise do ator. Por quê? O ator é o seu próprio violão, né? Por isso que é importante a medida do humano, a medida do artista, a medida do humano. Eu falo até para os meus alunos que o nosso instrumento é isso aqui. E logo, deixa isso cada vez mais largo. Exatamente. Né? No melhor dos sentidos. Então, o que eu faço? Como ator, ele precisa de segurança, eu quero um texto, eu quero a palavra, eu quero me agarrar em alguma coisa. Sim. Eu boto ele, porque eu caminhei, seja no tribunal do júri ou na minha vida, sempre à beira do abismo, eu dou a mão e ele anda comigo. Então, por exemplo, eu nunca começo com texto. Sempre eu construo a personagem pela antropologia teatral, fincado no físico. O corpo, né? Por quê? Porque a palavra, para nós, é muito violenta. Se você pensar em um palavrão ou numa oração, você já tem a maneira de interpretá-los. Já a palavra, vem, né? a palavra é muito Automático, forte. é. Por quê? Porque a literatura dominou o teatro por muitos anos. E o teatro se desvencilhou tem pouco tempo. E ainda ficou estruturalmente vinculado à literatura. Então eu começo sempre, eu digo para o ator, começa pelo corpo. Esquece o texto. Entenda mais ou menos o que é a sua personagem de maneira fria e vá capturando isso com elementos corporais. Então, por exemplo, para não ficar abstrato, porque eu não gosto de coisa abstrata. Eu gosto de gente que saiba o que está querendo mesmo. Então, assim, a energia da sua personagem, ela é mineral? Ela é animal? Ela é vegetal? Quais são os ecos de fundo da sua personagem? A sua personagem é narcisística? Dos 10 mandamentos, sua personagem cumpre quantos? Dos pecados capitais, qual é o grande pecado capital da sua personagem? Coisas concretas que vão te dar pertencimento. E nunca decorar um texto. É muito interessante porque eu faço textos de ator, né? Então, são muitos solilóquios, poucos diálogos. E eles falam assim, não vou decorar isso nunca. Eu falei, é verdade, você tem razão, você não vai decorar isso nunca. Você vai compreender de tal maneira que um dia tu vai me ligar às 3 da manhã, louco, e dizendo, eu sei o texto todo. Porque você vai estudando por vieses que em determinado momento o texto, você o compreende. E aí tem uma outra frase que eu uso que é assim, o ator caminha para o seu destino, seja fisicamente, seja no texto. Então eu nunca vou virar para você e falar, quero estabelecer esse ponto de choro ou de drama. Não preciso. A sua compreensão e inteligência nessa articulação do seu roteiro vai fazer com que naquele momento, se você tiver morrido na coxia, não estivesse vendo, sim, você vai chegar lá e capturar a dor daquele momento. E tá posta. E não importa se vai cair uma lágrima ou se você só vai marejar o olho, né? Porque eu vou trazer uma outra frase, que é o ator é o que ele pensa, não é o que ele diz. Então, e o que sente se você também, pensar, né? Se você sentir na lágrima, pra mim já tá valendo. Pensar na lágrima, o que eu quero dizer é compreender a dor. Sim, vai estar no seu rosto. Gente, as pessoas se namoram assim. As pessoas flertam assim. Sim.
E aí a gente precisa dizer. Então, eu, por exemplo, eu pego o texto e falo assim, o que a gente pode retirar aqui e colocar na sua face? Ou seja, o que a gente pode tirar de ação física e colocar de ação psicológica? Eu estou sofrendo. Fulano está sofrendo. Mostra a sua preocupação com o sofrimento dele sem precisar declinar as frases. Ou declinar não, sem precisar dizer as frases. Decline as frases. Pois é, porque muitas vezes o ator se prende no texto, né? E é natural, caramba, é natural, não é por maldade, é porque ele é inseguro, porque o ator é inseguro por natureza, caramba, ele tá exposto, é o rosto dele, é a performance dele que estará ali à prova, né? Eu gosto daquele negócio que muitas vezes você pega o texto, e eu já ouvi muitos diretores que falam que, cara, você vai, depois que você realmente já sabe o texto, cada peça ali que você for fazer vai ter um sentimento diferente, porque você é ser humano e cada dia você é uma pessoa diferente. Ainda mais teatro, né? Porque no Sim. teatro acho que acontece muito isso. Acho que no audiovisual, né? Gravou, tá ali. Sim. No teatro, não. olha. Você vai ter dias que você vai estar com mais energia. Tem dias que talvez aquela cena, o jogo cênico não funcionou. E tem uma coisa linda no teatro, né? Que o teatro só acontece na presença da plateia. Sim. E que faz toda a Logo, diferença, né? Por exemplo, o teatro que eu trabalho, não é que eu quebro a quarta parede, ele não tem a quarta parede. Sim. Ah, eu adoro. Não tem quarta parede mesmo. Porque se eu tô a serviço de alguém, no caso a plateia, e eu estabeleço a quarta parede, gente, eu fiz tô um ignorando, aquário de vocês. Então, é olho no olho. Não é o interativo que eu tô querendo dizer aqui, eu também respeito. Mas o que eu digo é você saber que eu sei que você tá ali. Sabe? Te Eu tô falando olhar, pra você. né? Falar. É ficar exposto. É um processo simbólico mesmo de entrega. Sabe, de nudez de alma mesmo para aquela pessoa. Então, como cada dia é uma plateia diferente, é claro que você vai ter uma espinha dorsal, mas você vai jogar com aquela plateia. O Domingos tem uma frase, né, tadinho? Deus o tenha também, uma frase maravilhosa que ele falava assim para mim: poxa, hoje a plateia não foi boa. Hoje a plateia não agiu direito. É como se fosse a plateia fosse o integrante. Porque a plateia é. Se eu Faz chegar parte. aqui, por exemplo, nós três juntos estamos operando porque estamos juntos. Se um de nós começar a desfalcar, vai ter um peso excessivo para algum lado. É aquela oração do teatro, né? Eu seguro a minha mão na sua para fazermos juntos aquilo que eu não posso fazer sozinho. Exatamente, juntando a plateia. Aqui tem uma pergunta também de atriz. Estou começando a carreira de atriz, me dá um conselho. O conselho que eu daria é assim, antes de você focar, acho que o conselho da Fernanda, acho que todos os conselhos os melhores foram dados. Tem um livro da Marília Pêra maravilhoso também sobre isso, que é Ser Atriz, salvo engano. Mas o grande conselho é que, assim, não se preocupe muito com as técnicas de interpretação. Se preocupe em colocar para dentro do peito muito elemento humano, muita estética boa. E quando eu falo estética, novamente, porque tem que tomar muito cuidado hoje, não é elitista. Eu gosto de coisas horríveis. Horríveis. Assim, eu gosto de coisas horríveis. Eu ouço cantores muito desafinados, por exemplo. Mas eu sei. Tenho consciência. Então vá atrás de ser esse ser humano muito desenvolvido, porque esses recursos serão cobrados de você como atriz. Então não adianta eu te ensinar uma técnica teatral se dentro de você é um grande vazio. O Arthur da Távola dizia uma coisa maravilhosa, que era assim, a mulher não é a beleza dela, a mulher é o clima dela. Nossa, muito boa, gostei. A mulher é o clima dela. Então, o ator de teatro não é a sabedoria, é o clima dele. Não é a sabedoria teatral dele, é o clima dele. E o clima é quem ele é. Então, o que você está ouvindo? O que você está vendo? O que você está jogando para dentro? Você é tão preocupado com a sua alimentação, né? O que você está preocupado com o seu intelecto? Não elitista. Vai pro cancioneiro popular. Vai pra Estação Primeira de Mangueira e ver o que aqueles poetas no morro faziam. Sim. Vai ver Nelson Sargento. Ou seja, mas vai se enriquecer. Para de ser manobra. Sai desse gado. Qualquer que seja isso ele. que eu ia falar, né? Sai desse gado. Sai porque as pessoas estão sempre no mesmo. Sai desse gado. Né? E não expande. E o que eu vejo muito também, que as pessoas às vezes não têm, quem tá começando muito, que vai muito no... como você falou, né? Na linha, tipo, sai da bolha. Que a galera não tem um senso crítico, às vezes, né? Fala o mesmo que todo mundo tá falando. E tem um problema narcisístico também, né? Uma vez eu fui fazer um trabalho com um diretor, e aí
havia 10 atores, os 10 atores precisavam levar 10 projetos para que a gente analisasse. Sim. 9 levaram os projetos pessoais de vida. Eu falei, gente, ou eu tô diante da turma mais brilhante do mundo, ou Shakespeare, essa galera toda ficou para trás mesmo e acabou. Porque é isso, é um processo narcisístico, de tal maneira que um queria escrever um espetáculo sobre o fracasso do seu processo de transplante capilar. Nossa. Eu falei, gente, já dando um spoiler aí, tem Ofélia aí, tá? Tipo, tem uma galera boa, tem Dante, tem Shakespeare, tem Tolstói, tem Dostoiévski, tem uma galera que você pode buscar. É. Ah, mas eles são clássicos. Pra você não, que se você não leu, não é clássico não, é novidade, É saiu novidade. hoje. Entendeu? Então, você foi um diretor homenageado no primeiro Festival Russo de Cinema Russo, em 2014. Qual é a sua relação assim com a Rússia? A minha relação com a Rússia é total, né? Não, eu só não tô na guerra, mas eu, por exemplo, tenho uma relação com a Rússia de tal maneira que a consuleza da Rússia, que sediada em Minas, quando vem pro Rio de Janeiro, dorme na minha casa e quando eu vou para lá, eu durmo na casa dela. Maravilha. Então, eu tô nos eventos russos e tal. E essa relação com a Rússia surge pelo que abalou tanto a Rússia quanto o Brasil, o Amor e Ódio em Sonata. Então, as críticas as críticas aqui foram lindas de morrer, mas as críticas na Rússia, tipo, era assim, o resgate do teatro russo. Sabe? Era uma coisa inacreditável. E não obstante, pareça que eles sejam muito frios, e há momentos que eles precisam ser, porque é um povo que vive cercado de uma maneira ou de outra, não vamos entrar nessa discussão política, até porque não tenho opinião sobre, mas é um povo muito caloroso e muito honesto intelectualmente. Eu já vi uma plateia russa levantar para uma grande companhia shakespeariana e ir embora. Nossa. Como vi eu tratando do maior ídolo deles. Pô, existe uma religião de tolstoianos, tá brincando? Eles têm uma igreja tolstoiana. E aplaudirem por 10 minutos e dizer, não importa de onde vocês são. Eu não quero manter aqui o meu status teatral russo. Eu quero agregar. Eu quero reconhecer. Qualidade, né? Eu tô a serviço. E eles são incríveis. E aí eu fui homenageado, mas eu não fui homenageado no cinema russo pelo audiovisual. Eu fui homenageado exatamente pelo convite que o governo tinha feito. E a família tinha feito. Que maravilha. Foi. Vamos falar um pouquinho de Anne Frank. Como é que foi seu processo de construção? Cara, foi uma coisa incrível. Eu amo projetos de vida, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 espetáculos na manga à busca de um ator e de uma atriz. Acabou de achar. Porque é isso, não adianta você querer fazer um espetáculo comigo. Ou eu vou reverar a sua vida, e isso é muito perigoso. Eu tenho amigas com milhares, milhões de seguidores que brincam comigo, falam assim, Léo, não posso ficar perto de você. Porque você vai me obrigar a ir para um lugar que eu não posso ir. Porque aí eu vou largar meu namorado, aí eu vou largar minha amizade aqui, eu vou parar de andar com esse pessoal da breja aqui, vai ficar complicado. E porque efetivamente você será posta ou posto num lugar que talvez só seu inconsciente saiba. Então, por exemplo, Anne Frank. Anne Frank, eu trabalhei com a atriz que faz a Poliana Carvalho, e ela, aos 15 anos, eu a conheci bailarina, quando eu fazia direção de movimento para a Companhia Lumine, eu acho. E ela, aos 15 anos, virou para a família, que não é uma família de posses, e disse, olha, eu não quero uma festa de 15 anos, eu quero ir para Auschwitz. Oi? Disney. Auschwitz. Eu quero estudar a vida da Anne Frank. E eu falei, caramba. E ela não só foi para lá, mas entrevistou as pessoas que conheceram a Anne Frank. Entrevistou as pessoas que hoje fazem as visitas, entre aspas, turísticas, mas em verdade históricas daqueles lugares. E um dia ela virou para mim e falou, essa é a obra da minha vida. Eu falei, tamo junto. E aí, em um ano, eu fiz, sim, a luz, a trilha, parte da dramaturgia, porque eu coloco a Anne Frank num campo de concentração que não está presente no diário dela. E aí estreamos em janeiro, numa apresentação fechada que esgotou assim em 20 dias antes da estreia. Maneiro. E a gente deve agora ir para o Teatro Fashion Mall em janeiro, março e abril. Janeiro, 2 apresentações, março e abril em temporada. Já tem data? Janeiro deve ser a 3ª ou 4ª semana.
Porque uma vez... Porque, como assim, janeiro é mais um teatro de balneário no Rio de Janeiro, começa mesmo em março. Mas aí a gente quer porque fazer... janeiro, fevereiro, Rio de Janeiro... né? Então, assim, Carnaval, nada deve acontece. ser na terceira semana agora de janeiro, terceira e quarta, e aí março e abril em temporada. Mas eu aviso pra vocês. Pois é, eu falar de uma experiência que eu tive, né, quando eu conheci o Leonardo, verdade, que foi o processo de imersão. Não sei se Tá essa vendo? palavra... Você é a pessoa eu que pode posso- dizer que eu não tô mentindo. Sim. Cara, eu tava num momento assim que, tipo, eu tinha acabado de voltar da Bahia, que é aquele momento que você vê a família. Aí, inclusive, quando eu fiquei sabendo sobre essa imersão, eu acredito que eu tava na Bahia, eu tava naquele momento assim, cara, eu quero desistir de tudo, Vou ficar aqui na minha vou rede. ficar aqui. E aí, quando eu voltei, assim, a imersão me deu um acolhimento Pô, que lindo. que eu não... Sabe, você sai sem palavras. Aquele negócio assim, se você quiser saber mais sobre, vá a essa imersão. Eu senti muito isso acontecer comigo também ano passado, da arte fazer assim, ó, não quero mais, e fazer assim, volta Sim. aqui. Quando você corre... E isso é lindo, né? Porque assim, se eu tô a serviço do outro e o outro, no caso você, vira e diz isso pra mim, pronto, minha vida tá zerada. É isso aí. Você quer falar um pouquinho mais sobre esse processo de imersão? Esse processo de imersão, e eu lembro, né, da gente dormir lá. Todo Sim. mundo ia embora, ficou todo É mundo tão dormindo em casa. imersivo. Todo A mundo gente dormiu ficou lá em lá. casa. Eu tenho uma foto sua com a calça minha, inclusive. De verdade. Uma calça amarela. Com um cafezinho na mão. Não, a gente à noite, uma bagunça. Porque Catacinha de vinho. qual é a Sim. ideia? Qual é a ideia da imersão? A ideia da imersão é tanto entregar para os atores, ou eu faço para profissionais liberais, inclusive, para empresas. Você entregar a técnica, que pode ser a técnica da apresentação, a técnica da interpretação ou a apresentação, como queiram, mas também alargar essa dimensão humana. Por exemplo, falando em imersão, toda vez que eu vou estrear um espetáculo, no contrato, eu obrigo o teatro a me deixar, junto com o elenco, dormir uma noite no teatro, no palco. Ai, que delícia. Já fiz isso, mas foi meio caótico, foi num sítio de imersão, mas foi uma experiência bacana. E aí é isso, é muito engraçado, porque, por exemplo, quando eu fiz ou Amor e Ódio, acho que foi o Amor e Ódio no Teatro Fashion Mall, por exemplo, era uma dificuldade o shopping liberar. E 4 horas da manhã a gente andando pelas lojas, Que maravilha. e aí deita no palco, dorme, acorda. Por quê? Porque é um lugar de pertencimento que ninguém mais terá. Alguém já pode ter ido lá assistir a um espetáculo ou mesmo fazer. Entretanto, dormir? Não, E tem uma duvido. energia, né? Eu É. acho que todo teatro tem, sempre que eu vou assim, tem um tempo, né, que eu não faço teatro. Mas, Fica aí, galera. inclusive, Chama ela pra fazer. Por favor, por favor. eu sempre quero caminhar antes de... Acho que Sim. você já viu E- fazendo isso. Eu quero caminhar no palco, eu E quero sentir eu- a energia dali. E eu acho que você dizendo isso vai me trazer agora um... Não é spoiler, é um desses espetáculos que estão guardados aqui. Eu conheci o Gonçalo Tavares, que é um dos maiores escritores sediados em Portugal, e ele me deu os direitos para encenar, para mim, o maior livro de todos os tempos, que é Uma Viagem à Índia. E eu tenho muita vontade de encenar um espetáculo que se chama A Mulher do Judeu, que a Clarice Nisquet, inclusive, talvez escreva, que é sobre a mulher do Amadeo Modigliani, um dos maiores pintores italianos. E eu gosto muito dessa visão feminina. Então, falar sobre a Amadeo Modigliani, todo mundo já falou. Da Gianni Buterni ninguém falou. E essa mulher tem uma história trágica de vida que, após a morte do Modigliani, a família entende que ela não vai conseguir sobreviver. Pede para o irmão ficar no quarto, ela vai para a casa da família, para ficar trancafiada no quarto e o irmão ficar de olho. E o irmão dorme. Ela abre a janela, pula do 5º andar, grávida de 9 meses. Nossa. Eu fui para Paris e eu perpassei o lugar onde eles se encontraram e almoçaram pela primeira vez, todos os lugares que eles expuseram, todos os lugares que eles moraram, até o cemitério, passando por 1h30, olhando para a janela que ela pulou. Eu sou espiritualista, eu super acho que essas coisas de energia, por isso que é Então, isso que se eu você falei é de pisar num espiritualista, palco. Eu vou te dar um outro com pé adendo descalço. aqui do Amor e Ódio em Sonata. O Amor e Ódio em Sonata é baseado nos diários da família Tolstói e no diário da Sônia Tolstói, no diário da Sasha Tolstói.
Isso me arrepia porque isso aí me emociona, porque os diários naquela época não eram para ser lidos, eram confissões. E eu fui, Era a terapia da época, e eu né? fui à fraternidade em Petrópolis, à época, um lugar ecumênico lindo de morrer, e à época o Dr. Fritz fazia as operações lá, e eu fui lá exatamente pedir, nós, né, da equipe, pedir autorização para que elas nos deixassem contar essa história. Então, para mim é muito importante, como farei com a Jane Buterni ou qualquer outra personagem. E aí, então, fui essa vez a Paris fazer todo esse caminho, não satisfeito, voltei no ano seguinte e fiz de novo. Então, se eu não tiver uma atriz que pegue o útero e coloque a serviço dessa mulher, haverá uma incompatibilidade entre nós muito grande, entendeu? Sim. Então, não é, volto a dizer, não é prestigiando ou desprestigiando ninguém. É só uma linha de você quer mesmo fazer do teatro um lugar à beira do abismo ou você quer fazer um ponto comercial? E tá tudo certo. E tá tudo certo, Que tem lugar para independente. todo mundo e eu respeito todas essas esferas. Mas o teatro que eu trabalho é um teatro dramático. É o teatro do encontro que pode ter alegria, que pode ter riso. Sim. Léo e Bia. Todas as diversões do mundo, mas sempre por detrás de um ponto de dor. É o que eu digo assim, você pode fazer dentro do seu relacionamento em 4 paredes o que quiser, mas tem um relacionamento. Só para legitimar. Só para ficar mais bonitinho, por favor. Sim. Então, assim, a gente pode brincar, rir, fazer tudo dentro do espetáculo, desde que ele esteja alicerçado, legitimado por um respeito profundo à história, ao símbolo e à plateia. Maravilha. Muito lindo. Como é que funciona esse processo seu, assim, das peças que você escolhe para poder trabalhar? É muito engraçado porque elas aparecem, né? Eu não vou atrás de espetáculos. Aparecem os seres humanos. Então, por exemplo, no Amor e Ódio, em Sonata, eu ia montar Sonata Kreutzer, do Leon Tolstói. E aí, para não montar como já foi encenada, por exemplo, pelo Luiz Melo, atuada pelo Luiz Melo, encenada pelo diretor do espetáculo, eu fui pedir o diário da Sônia Tolstói. Aí, quando o diário chega, você fala, amigo, não tem nada a fazer aqui senão falar em primeira pessoa. E essas coisas foram sendo conquistadas. Outro dia, a Suzana Castello, a outra atriz que eu amo, que estava na imersão, Sim. virou para mim e falou, eu queria fazer uma personagem feminina shakespeariana. E aí nós chegamos à conclusão de fazer Ofélia. Deve estrear em março. E como Ofélia fica por detrás de Hamlet? Eu já fiz Ofélia no teatro. Meu Deus do céu. Tem uma passagem de Ofélia, só essa frase. Pode. Só essa frase. Eu poderia fazer um espetáculo por Deus, assim. Eu entro, o público entra, eu digo essa frase e a gente vai embora. Uau. Não precisa mais nada, porque depois disso só o silêncio. A mãe de Hamlet começa a ficar desconfiada da Ofélia e diz assim, quando ela descobre, eu achava que você andava por aí agarrada a plebeus. E eu acabei de descobrir que você anda agarrada a nobre mesmo, né? E aí, irritada, vira e fala assim, olha só, eu sou mãe. Você nunca vai saber o que é amar um filho. E aí a Ofélia vira e diz, é verdade. Eu nunca vou saber o que é amar um filho porque eu não sou mãe. Mas eu sei muito bem o que é amar o seu filho. Acabou. Não precisamos fazer mais O nada. resto é só silêncio. É só silêncio e ir pra casa. Só silêncio e ir pra casa. Silêncio, Olha, vamos agora ao nosso tema da semana, porque lá nas redes sociais também quero ver todo mundo interagindo lá. O nosso tema toda semana, nosso podcast tem um tema. E o tema de hoje é Cinema Hoje. Maravilha. Então eu queria que você falasse um pouco de como você enxerga o cinema hoje. Isso é muito interessante, porque até entrar como membro da Academia Brasileira de Cinema, eu tinha uma visão já festiva, alegre do cinema nacional. Mas hoje eu entendo o cinema nacional. São 2 movimentos dentro do meu peito. Um é de uma alegria muito grande por saber das produções, sobretudo as regionais que estão sendo feitas. Segundo, a tristeza da falta de divulgação. Do espaço, que acontece no próprio teatro, né? Ou seja, antigamente nós tínhamos páginas e páginas de divulgação e hoje está todo mundo exprimido. Aí, hoje em dia, às vezes, para você lotar um teatro, tem que ter um ator no elenco que seja famoso ou que tenha feito alguma coisa. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? É bem difícil. O Rio de Janeiro, a televisão
Eu não vou dizer que ela estraga, mas ela direciona a arte para um É lugar diferente. muito né? diferente de São Paulo, né? Porque São Paulo é muitas peças e aí você... Tem uma formação de plateia. Sim, isso. né? Então, eu vejo com muita alegria o cinema nacional. A última votação que nós fizemos foi... Era difícil qual o filme, o melhor filme, qual o melhor ator. É todo mundo muito bom e com linguagens muito boas. Mas, por outro lado, como é que a gente assiste? Vamos fazer um streaming nacional? Porque merece. Uma dúvida minha, como é que chega até vocês, assim, quais são os filmes? A galera se Você- inscreve, tem alguma coisa assim? Como chegam os filmes, eu não sei te dizer, porque é da direção Sim. de captação Sim. dos filmes. Mas a nós, membros, chega um e-mail e nesse e-mail vem a votação personalizada, assinada de cada setor, né? Seja da direção de fotografia, da direção, do ator, da atriz, do coadjuvante, enfim, todos aqueles elencos que vocês já sabem, né? Tudo elencado direitinho pra gente votar. Uma loucura, né? Como é que é ser membro, assim, gente? É Tipo, bom. você olhar É assim, bom. fala, É bom. membro da academia. É bom. Pode encher a boca pra falar. Academia Brasileira. É bom. É bom porque é um lugar, poxa, é um lugar de muito acolhimento mesmo, sabe? A sensação que eu tenho ali é que tá todo mundo em prol do mesmo objetivo. Por exemplo, um dos grandes baratos de fazer o Léo e Bia foi quando eu olhei e falei assim, porque eu normalmente faço espetáculos ou solilóquios, monólogos, ou no máximo 2 atrizes, e ali havia 8 personagens e 7 pessoas em cena, oriundas das mais diversas classes e regiões, né? E ou você olhar e falar assim, tá todo mundo fazendo o mesmo espetáculo. Lindo. A harmonia perfeita, voltando à Mangueira. Tudo passando, todo mundo cantando o mesmo samba. E aí a beleza que eu me deparei na academia tá todo mundo fazendo o mesmo filme, né? Que é divulgar a arte cinematográfica nacional. Isso é muito bonito. Muito bonito mesmo. É isso. E agora vamos pro nosso último quadro, né? Último não. Que não, aqui, ó. Penúltimo. É a verdade. Aquela que Eu tô nem aqui sabe. pro Ele que último é o ou pro roteirista. penúltimo? Ele que é o roteirista. É Eu não porque li. eu sou roteirista. Aí eu vou falar igual eu falo sempre. Eu sou mãe solo, eu não li o roteiro. Essa é a desculpa. Essa é a minha desculpa pra tudo. Agora a gente vai para aquele quadro que aqui no nosso programa é Não Sei, Só Sei Que Foi Assim. Boa, são- boa, Aí ele sempre bota Ó, um você tá sotaquezinho, compadecida, tem- tudo tem boa. referência. Como é Isso que é a gente símbolo, fala? tá vendo? A gente tem Tá o vendo? tempero. E Tempero. é isso que faz o ator, né? Essas referências. Porque Sim. isso é... Lembra quando eu disse pra vocês? O conselho pra iniciante, vá engordurar a sua capacidade intelectual. Ó, você usando o Auto da Compadecida aqui. Né? É isso, a gente vai buscando os elementos e vai sobre trazendo. isso. Eu sou nordestino, referência. tinha que trazer É, aqui gente. Tem que falar de Uma- novo com o sotaque, vai. Carrega mais Nem sotaque. que sirva pra gente conquistar a gente. Vai servir pra alguma coisa. É o quadro Não Sei, Só Sei Que Foi Assim. Mas Oxe. botou... Oxe. Que é aquele momento que a gente faz aqui, ó, um bate-bola, vai jogando umas perguntas pra você e você boa. responde pra gente. Manda, quer que eu mande a primeira? Pode. Tá bom. É um filme que você recomendaria. Normalmente a pessoa faz. É um ping-pong rapidinho, mas eu sei. Almas à Venda, do Paul Giamatti. É porque tem mais de um, né? Eu quero muito ter oportunidade, depois disso, de explicar esse filme. Porque normalmente as pessoas recorrem a filmes históricos. Mas eu queria explicar... Não, pode explicar Posso agora, explicar pode. Tem tempo. Pô, obrigado. Esse filme, Almas à Venda, do Paul Giamatti, não é um filme histórico, mas é um filme que norteia o artista. Que é o seguinte, o filme o Paul Giamatti faz o próprio Paul Giamatti interpretando uma peça do Chekhov. E ele vai, como Paul Giamatti, e está ensaiando. E aí, em determinado momento, a vida dele, pessoal, está muito angustiante. E aí ele vai numa clínica russa para fazer a extração de 95% da personalidade dele. Ele só vai ficar com resquício de 5% identitário. Saber onde vai, onde mora, o que faz, o que trabalha. doideira. E aí chega no dia seguinte para trabalhar. E agora você começa a ver o Paul Giamatti que fazia Chekhov com o Paul Giamatti, com a largura humana dele. Você agora assiste Paul Giamatti ensaiando Chekhov com 95% da alma indo embora. E o diretor fala, o que está acontecendo aqui? Que palhaçada é essa? Porque não há mais substância humana para fazer Chekhov. E ele entra em desespero, porque ele precisava daquela dor, ou daquelas dores. Muito bom.
E aí ele volta na clínica russa. E aí ele chega na clínica russa fala o quê? Ó, desculpa, deu uma extraviada aqui na tua personalidade. Perdi na nuvem. Perdemos, que depois você vai descobrir alguma outra coisa. Perdemos Isso aí na nuvem. é ficção científica, né? Também. Perdemos mas é bem humano o filme. Perdemos na nuvem. Vamos fazer o seguinte, a gente tá vendo sua angústia, sei que você tem que voltar a trabalhar. Ao invés, enquanto a gente procura a sua alma, escolhe no catálogo aqui uma. Pra você usar. Pra você introduzir nesse interregno. E ele pega uma poetisa russa. Então agora, nós que tínhamos Paul Giamatti fazendo Paul Giamatti. Paul Giamatti sem alma. Agora temos Paul Giamatti fazendo Chekhov com a alma de uma poetisa russa. Nossa, quero ver esse filme. Assistam hoje. Muito bom. Você falou de um filme, agora eu vou perguntar. Não tinha nem no roteiro aqui. Uma peça de teatro. Qualquer uma da Clarice Nisquet. Qualquer uma da Clarice Nisquet. Eu fiz uma crítica. Podia estar aí também, né? Que eu sou crítica teatral. Né? Porque eu cansei de acadêmico escrevendo sobre teatro. Eu quero, quem sabe, o que acontece no palco falando. Porque se uma atriz gaguejar, não escreva porque é humano. Então, eu sei o que acontece na vida de uma atriz, de um ator e de um diretor em cena. Então, eu comecei a fazer crítica teatral para que as pessoas entendam efetivamente de diretor para diretor. Porque às vezes a atriz é mais solo, né? Às vezes. E aí, o que acontece eu escrevi uma crítica ontem, tá no meu Instagram, da peça da Clarice Nisquet. E eu disse isso. A Clarice Nisquet, ela trabalha com a Miradade também, são elementos estruturantes de uma vida cênica, de uma vida artística. Então, se eu tiver que dizer arma na cabeça, Alma Imoral. Eu assisti 23 vezes. Você falou sobre ser crítico. Eu vi alguma coisa, você é crítico de uma página em Curitiba. Isso, exato. Eu fui contratado pela jornal A Cena de Curitiba e aí eu sou responsável pela área do Rio de Janeiro. Ai, que maneiro. Muito interessante, né? Deles se interessarem artisticamente pelo Rio de Janeiro nessa esfera. Alma Imoral, gente. Vou dizer só uma frase, tá? Pra dar um gostinho. Posso dizer? Vai falar. Que é o seguinte. Depois é só ping-pong mesmo, juro. Tipo, eu tô Não, assim mas já com a vai bolinha. acabar, Eu tô tipo, assim com a bolinha. A primeira abre Alma Imoral assim. Todo cavalo, que se sabe cavalo, é qualquer coisa. Menos cavalo. Todo ser humano que não se sabe ser humano é qualquer coisa. É um cavalo, é uma galinha, é uma raquete ping-pong, mas não é um ser humano. Olha. Complexo. Eu vou ter que assistir. Peraí, eu vou ter que fazer terapia. Vou ter que assistir. O cavalo que se sabe cavalo, ele é qualquer coisa. Porque ele não tem esse elemento compreensivo que nós humanos temos. Logo, ele é qualquer coisa menos cavalo. Porque o cavalo não se sabe cavalo. Agora, o ser humano que detém esses valores, não os usa, ou seja, não se sabe ser humano, é um cavalo, mas nunca um ser humano. Muito bom. Assistam essa peça, ela tá sempre assistir. em cartaz, sempre em cartaz. Vamos logo pro último aqui, porque eu quero saber o momento spoiler. Boa. Aqui, ó. Um filme pra rir e um pra chorar. Pra chorar. Boa. Um filme pra chorar. É um filme argentino. Eu amo o cinema argentino. Eu também. O cinema argentino. O cinema coreano é muito bom também, mas o cinema argentino é um deleite. Se chama Truman. Não é o Show de Truman, pelo amor de Deus. Eu já ia falar Show de Truman. Truman. O nome é Truman. É igualzinho. Truman. Do Ricardo Darín. Ele faz uma personagem que é um paciente terminal e um amigo vai visitá-lo por uma semana em despedida. Assistam esse filme. Pra chorar. Esse é pra chorar e pra rir. É um filme italiano que eu vou tentar pensar na tradução. Ele tem no YouTube de graça, que se chama Non ci resta che piangere. Assim, não há nada mais, só rir. Que é com Máximo Troisi e Roberto Benigni. E que é maravilhoso que eles voltam no tempo. Eles vão para 1900. E aí tem passagens hilárias. Que, por exemplo, eles precisam ganhar vida. E aí, para ganhar a vida, o Máximo Troisi decide que vai ser cantor. Aí ele começa a namorar uma menina. E aí ela vira e fala, mas eu só te dou um beijo se você cantar uma música. Aí eu falei, mas eu já cantei todas as músicas. Ela é aquela que você falou que estava escrevendo sobre o ontem. Aí ele, mas essa só tem a melodia. A letra ainda não fiz, porque assim, também não faço letra toda hora, mas vou lá, vou fazer. Aí ele, a música é assim, tan, tan,
Yesterday. E ele chega a cantar o hino nacional italiano. Então, assim, assistam esse filme também, porque é maravilhosa essa relação de dupla entre Roberto Benigni e Máximo Troisi. Assim lhe pare. Eu não sei como é que é a tradução, mas bota lá, Máximo Troisi e Roberto Benigni, Non ci resta che piangere. Tem no YouTube, né? Tem no YouTube, pode assistir. Muito bom, né? Muito bom. Pô, eu vou fazer só uma aqui, ó. Se você pudesse viver a história de um livro que você já leu, que livro seria esse? Uma viagem à Índia. Uma viagem à Índia. Nossa, eu Uma gostei que viagem foi, à Índia. pá, essa foi a única que foi ping-pong mesmo. Essa foi ping-pong. Uma viagem. Outra. Quem você gostaria de ser por um dia? Por um dia, quem eu Ping quero pong, ser por um ping pong. dia? Clarice Lispector. Eu quero ser sempre Clarice Clarice Lispector. Lispector. Então vamos pro momento spoiler. Spoiler. Boa. Vamos falar de projetos Agora- pra esse agora- ano de 2024. Pode falar de Ofélia. Velho. Vamos lá, 2024, eu tenho algumas coisas na minha cabeça. 2024, eu preciso... Que já começou, né? Que já gente? começou, óbvio, primeiro dia. Preciso... e foi ótimo conversar com você sobre isso, sobre a questão do aplicativo. O que eu farei? Porque eu preciso de um pouco de distanciamento. O que eu Você fará, farei... você vai entrar no The Arts. Perfeito. Com o Jogar meu junto. livro. É a primeira coisa. Segunda coisa, vem Anne Frank, novamente. Novamente. E em março, Deus quiser, Ofélia. Né? Além disso, tem quero terminar o documentário do Amor e Ódio em Sonata, né? Dentro do cinema. Tem um filme que ainda, infelizmente, não posso revelar, que eu vou fazer a preparação do elenco, que é um elenco incrível, muito bacana mesmo. E é um terror. Uau. Nacional. Adoro. Nacional brasileiro. Lindo. A locação é linda. Que nacional incrível. é brasileiro, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, Eu aqui. não, dupla nacionalidade, meu amigo. Poxa, como é que é? Baiano? Ó, A Bahia quase... aliás, eu não falei pra vocês, a gente brincou de navio, vocês saibam que a Bahia é o lugar que mais se perde transatlântico, tá? É porque as pessoas descem lá, não sai de lá. O cara come uma acarajé, vê uma baiana e um baiano, ele não volta pro navio, não. Ele tem que Deita pegar um numa avião rede. de bermuda pra... Eu tô falando Se sério. encontrar uma rede, já era. Eu descobri isso dentro do navio. O cara falou, Você adora, né, uma rede? a coisa mais deliciosa do mundo, você fica... Sacanagem. Depois Cê- do almoço. Você fica assistindo, assim, 6 horas o navio partir, todo mundo perdendo o navio, porque as pessoas vêm correndo, quase se jogam no mar. Porque a Bahia tem isso, né? A Bahia é incrível. A Bahia tem um tempero. A Bahia é Vai, fala, incrível. bota o tempero aí, A bota. Bahia é incrível. Quando eu encontrei na Bahia a acarajé a R$1, eu falei, eu não saio daqui. Ai, eu amo acarajé. A R$1? Eu falei, ou eu Aniversário de morro... Carla, a gente comendo acarajé. Eu falei assim, ou eu morro, meu amigo. É tipo Florianópolis com a ostra. Eu falei, ou eu morro, ou eu saio a pessoa mais feliz do mundo. Então, esse ano de 2024, você estará lá no The Arts Com certeza. com a gente, porque a gente vai estrear aí nossos cursos, nossas workshops. Gente, o aplicativo é lindo. Ai, É bem bonito. obrigada, É bem bonito. Tô falando sério. Não vou fazer Sim, média. sim. É bem bonito. E a ideia é muito boa. E, assim, esse agrupamento é muito bonito. Porque o teatro, às vezes, se torna um lugar muito fechado, muito recluso, muito de gueto, né? E tá muito bacana. É, e Esteticamente a gente- e na essência mesmo. A nossa ideia é justamente que se torne algo que seja pro artista, né? Que não seja algo só pra, vou ali mostrar meu trabalho. Não, pra agregar, para as pessoas, sabe? E por falar em aplicativo, tem um módulo de um curso que eu devo fazer aí. É, Se bobear, então. tem um outro curso também. Vai estar aí Segue, esse ano segue. agora. Esse ano a gente, 2024 ó. tá, ó. Já queria te agradecer por ter aceitado o obrigado. convite. Adorei o papo. Por mim, a gente ficava aqui, Eu ó. também. horas. Ótimo, Muito ótimo. obrigado por ter aceitado o convite. Entendeu? Vou fazer até aquela brincadeirinha que eu sempre faço, né? Vou te pedir o seu currículo emprestado pra eu fazer um negócio. É aqui. nosso, tudo Depois eu te... é nosso, porque eu não fiz ele sozinho, entendeu? Nada é pessoal. Assim, E a gente tudo é sempre- articulação de todo mundo. E a gente sempre encerra com uma frase. Eu vi que você também tem altas frases de... Você pode terminar também com a Qual gente é? Porque hoje a gente- falando uma frase. A gente sempre termina uma frase de cinema. E a minha frase é curioso como as cores do mundo real parecem muito mais reais quando vistas do cinema. A Laranja Mecânica. Eu amo esse filme. Eu vou... Pra não dizer que é mentira, pode entrar no meu Instagram agora. Eu vou botar uma frase... Eu adoro criar frases. Tanto que eu já disse umas 10 aqui. Sim. Eu criei essa frase anteontem. Que é assim, o teatro é a arte de não mentir. Nossa, muito bom. É a arte de não mentir. Maravilhosa frase. A minha frase é: a minha mãe sempre dizia que a vida é como uma caixa de chocolate. Você nunca sabe o que vai encontrar. Forrest Gump. Ah, Boa. pô, arrasamos. Boa.
E, gente, Eu- muito obrigado. A acolhida eu de que vocês, desde agradeço. o momento que eu cheguei, foi ótimo. Foi um prazer. Então, assim, a gente encerra. Vocês não se esqueçam, se vocês já ficaram aqui até o final, já retribui com aquele like, se inscreve aqui no canal e façam seu cadastro lá no The Arts. E até o próximo programa. É isso, gente. Feliz 2024. Muito obrigado, Talarico. Obrigado a vocês. Amei, amei. Amei começar o ano assim. Ai, que delícia.